Bom, o tema da nossa primeira discussão será o estado da transparência, IFRS, regulação e o desejo de informar. Eu gostaria, portanto, de convidar ao palco os debatedores, senhora Tereza Grossi, conselheira independente, coordenadora da Comissão de Governança em Instituições Financeiras do IBGC, por favor. Senhora Tereza, pode subir ao palco. O senhor Emílio Carazai, sócio-presidente da Habitasec, securitizadora, está chegando aqui ao Hyatt e vai se juntar daqui a pouquinho aos nossos debatedores. Portanto, eu convido agora o senhor Edson Ariza Pereira, sócio da PwC e diretor técnico do CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Por favor. E para fazer a mediação do nosso primeiro painel, eu convido a senhora Simone Azevedo, sócia fundadora e editora executiva da revista Capital Aberto. Eu passo, então, a palavra à senhora Simone Azevedo. Bom dia a todos. Obrigada, AMEC, pelo convite. Estou contente de moderar um painel de um assunto que a gente vem trabalhando bastante. E parabéns, Mauro, e aos demais associados pelo evento, pela programação. Bom, a gente só não tem o Emílio por enquanto, então podemos ir começando aqui, né? Pensamos um formato mais dinâmico, né? Mais de debate mesmo. Esse painel foi pensado para questionar o quanto que o IFRS vem, de fato, aumentando a transparência das informações e tornando a contabilidade um instrumento mais útil para os investidores, que é o que, afinal, todos nós esperamos, né? E a AMEC se posicionou recentemente, né, Mauro, de uma forma bastante contundente em relação a um dos pontos específicos do IFRS, que é a questão da consolidação proporcional, que deixou de existir e não é bem visto, né, no caso dos associados da AMEC, porque acreditam que se perdeu informação com isso, quer dizer, os investidores saíram prejudicados porque não conseguem visualizar no balanço as informações sobre os resultados das controladas, como conseguiam fazer antes. Então, eles enviaram uma carta para a CVM e também ao IASB, solicitando que essas informações voltem a ser divulgadas, ainda que em paralelo ao que já é divulgado pelo IFRS. E esse é um dos pontos que a gente gostaria de discutir, entre outros. Então, eu acho que a gente poderia começar com ele, já que esse é um ponto que está na agenda, né, da AMEC. Eu queria pedir para vocês começarem. Edson, eu acho que talvez você, como auditor, e aí depois a Tereza, vocês acreditam que, de fato, o fim da consolidação proporcional dos balanços prejudicou a transparência das informações? Qual que é a sua opinião, Edson? Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, com todos nós aqui. Essa questão do consolidado proporcional, de fato, é uma questão muito debatida. Se a gente for relembrar um pouco, houve uma consolidação proporcional, era uma opção no IFRS, aqui no Brasil, por força da CVM, era um requerimento, ou seja, mesmo quando a gente introduziu o IFRS por meio dos CPCs, pela questão da norma da CVM, ficou mandatório fazer a consolidação proporcional, né? Isso é uma discussão que foi feita a nível global, pelo IASB, com uma série de audiências públicas com relação a isso, e, ao final do processo, a maioria daqueles que contribuíram para as informações concluíram que a consolidação proporcional não seria o mais adequado. É lógico que tem opiniões favoráveis e desfavoráveis, como o caso da posição da AMEC. A gente, no CPC, também tem a participação da APIMEC, os analistas também, a percepção que nós temos é que preferiam a consolidação proporcional. Do nosso ponto de vista, assim, como auditor e também participando do CPC,
não necessariamente houve uma perda de informação, porque, por um lado, você não está obrigado a não informar os dados das empresas que são consolidadas proporcionais. Então, você pode continuar tendo essa informação nas notas explicativas dos balanços das empresas, da maneira que melhor for interessante para os analistas. Então, isso é um dado importante. E se, por um lado, você pode entender, né, na visão dos analistas que eu respeito, de que a informação das controladas compartilhadas é relevante, por outro lado, às vezes, ela pode dar uma informação distorcida, né? Eu sempre tenho um exemplo clássico, já comentei isso até com o Mauro também. Imagina que você tem 33%, uma empresa tem 33% da outra, tem mais outros 3 sócios. Na consolidação proporcional, você pega 33% do caixa e coloca no consolidado. Só que aquele caixa não é disponível para você usar, de fato, não é? Você precisa ter a concordância, no mínimo, dos 2 outros sócios para você poder usar. Então, o conceito de liquidez imediata fica complexo, nesse caso, fica comprometido. Por outro lado, quando você vê o volume de venda, geração de caixa do negócio, essa informação desaparece, vamos dizer assim, adotando o método de equivalência patrimonial isolada. Então, tem informações importantes que podem ser complementadas, no nosso ponto de vista, nas notas explicativas, se isso for relevante para a entidade. Tá? Tereza, você tem visto essa discussão nas empresas que você participa e alguma preocupação em tentar compensar o investidor, talvez nas notas explicativas ou, de alguma forma, com essa informação que não existe mais? Eu participo do conselho fiscal de uma empresa que deixou de fazer uma consolidação bastante importante, a partir de janeiro. Nesse caso específico, o que ocorreu foi que as informações da empresa não consolidada passaram a ser divulgadas em nota explicativa. Você pode argumentar que a nota explicativa ela não tem, talvez, a maneira de divulgar em nota explicativa talvez não seja tão clara quanto era nas demonstrações contábeis consolidadas, mas as informações estão lá. A primeira vez que eu lidei com o conceito de consolidação proporcional foi quando eu ainda estava no Banco Central, por volta de 2000, quando o Banco Central decidiu determinar a consolidação proporcional mesmo das empresas não financeiras. Então, criou-se um balanço consolidado que incluía todas as participadas financeiras e as participadas não financeiras também. Em alguns conglomerados, isso era muito importante, porque, na hora que se consolidava as financeiras, a seguradora ficava do lado de fora, mas ela estava dentro do conglomerado. Então, para este efeito, no caso, essa experiência que eu tive lá atrás, a consolidação proporcional foi extremamente importante. Agora, eu estou vendo o retorno para a não consolidação proporcional nas empresas no âmbito da CVM, porque no Banco Central ainda continuam sendo consolidadas, sob um aspecto diferente. Então, no caso que eu mencionei da empresa da qual eu participo, é uma holding pura, que consolidava todas as suas participadas, com controle acionário ou não. E essa consolidação que era feita, ela era extremamente representativa. Então, houve uma mudança bastante importante no balanço dessa empresa, mas os dados continuaram sendo divulgados nas notas explicativas. Então, nesse caso específico, eu entendo que não deva ter havido perda para os investidores. Você, no geral, Tereza, assim, tentando avaliar as empresas de modo geral e essa medida, você concorda com a posição da MEC de que era melhor do jeito que era antes? Diria o seguinte, depende da demonstração financeira. Quando havia obrigatoriedade de consolidar, você tinha certeza que todas as informações estavam lá. Agora que a divulgação das participadas se faz via divulgação em nota explicativa, pode ocorrer a situação de que a empresa não divulgue na nota explicativa tudo o que ela divulgava anteriormente.
Então, eu concordo que isso pode ocorrer. Agora, como é que se resolve isso? Cabe aos órgãos de governança da empresa tomarem medidas para que a transparência continue sendo mantida, mesmo que em regime de consolidação diferente. E sobre esse ponto do regime de governança, Edson, é interessante você comentar um pouquinho como é que você tem visto a questão da capacidade dos nossos administradores em exercer o elevado grau de subjetividade que o IFRS impõe nas demonstrações, na análise das demonstrações financeiras, né? Quer dizer, ele permite um grau de subjetividade que, em princípio, não existia antes, e os administradores agora têm que dar conta de fazer isso e fazer isso de uma forma independente, né? Pensando no interesse do acionista e não em nenhum outro interesse. Eu queria ver primeiro se você concorda que, de fato, esse grau de subjetividade é tão maior assim, e, segundo, como é que você vê a responsabilidade do administrador nesse processo? Bom, no final, quando a gente avalia o processo de evolução contábil no Brasil, a gente vê que a lei das SAs foi editada em 76, né? Então, ela tem hoje pouco mais de 35 anos. Se a gente olhar na legislação, que foi uma tremenda evolução para a prática contábil da época, ela dá uns guias gerais do que você deve informar e quais eram as práticas contábeis adotadas na época. Até pela simplicidade e objetividade que a lei trouxe à época, ela permitia, no meu ponto de vista, muito mais subjetividade do que a gente tem hoje. Nós falamos muito que com a adoção do IFRS você tem mais subjetividade. Na realidade, a subjetividade se tornou mais clara. Ou seja, está mais claro saber como é que esse critério subjetivo está do que tinha anteriormente. Porque quando você ia na lei das SAs, dizia simplesmente o seguinte: no caso, por exemplo, de um assunto que nós vivemos discutindo, que é sobre impairment, né? Lá tem uma frase que diz que você tem que fazer uma provisão para perdas de caráter permanente. Hoje, o standard que fala sobre impairment deve ter mais de 50 parágrafos que fala sobre o tema, discorrendo o que você deve fazer, quais são as métricas que você tem que adotar, o que você pode fazer, ou seja, até onde pode ir o seu grau de subjetividade. Então, hoje, temos subjetividade, sim, algumas questões de subjetividade foram acrescentadas, quando você fala de marcação ao mercado de instrumento financeiro, quando você fala de ativo biológico, isso acrescentou subjetividade, mas você, de fato, tinha mais subjetividade antes, só que a gente não tinha isso muito claro, ou seja, os usuários, em geral, não tinham essa clareza e nem as empresas tinham a obrigação de divulgar esse tipo de coisa. Com relação, então, a isso, o que acontece? Os gestores têm que estar mais capacitados para exercer esse tipo de julgamento. E, quando a gente olha no mercado, a gente tem níveis variados de empresas, assim como tudo na vida, tem pessoas mais preparadas, tem empresas mais preparadas, com organizações mais bem definidas, e outras que ainda estão num processo evolutivo. Acho que nós temos 2 estágios, né? Ou seja, vários estágios, e as empresas, tem empresas mais preparadas e outras que ainda estão a caminho dessa preparação. Mas é importante as entidades de mercado estarem cada vez mais incentivando e cobrando até as empresas, né, a estarem cada vez mais preparadas. Então, a gente pode ver que as empresas que têm conselho de administração formado com membros independentes, também tem uma performance diferenciada. A questão dos comitês de auditoria também é muito importante, que a gente tem visto no mercado que os comitês de auditoria estão cada vez mais atuantes, e eles auxiliam o Conselho de Administração nesse processo, questionam, inclusive, os auditores independentes, aí, no nosso caso, até dos auditores, questionando sobre como é que
que foram adotadas certas premissas, se os auditores concordam ou não, e também questionando o Conselho de Administração. Então, é muito importante que todo mundo, que essa consciência fique à flor da pele, vamos dizer assim, para que a gente possa evoluir nesse processo. Acho que evoluímos bastante. Olha, eu tenho alguma experiência com isso, sendo membro de comitê de auditoria já fui de empresa do setor financeiro e hoje empresas abertas não financeiras. Então, eu concordo com o Edson Ariza quando ele diz que julgamento já se exercia antes do IFRS. Vou dar um outro exemplo para agregar o dele. Vamos pensar contingências. Há muitos anos, muito antes do IFRS, se avalia contingências e se toma decisão a respeito, vou provisionar a contingência ou não vou provisionar a contingência. Aí alguém pode argumentar, mas é com base no parecer do advogado. Mas existe julgamento, já existia julgamento. Os administradores já tinham que olhar para aquele parecer do advogado e dizer, será que eu concordo com isso? É isso mesmo que eu vou espelhar na minha contabilidade? Então, o julgamento já era exercido. Concordo com você que, depois do IFRS, tanto se falou, em essência, sobre a forma, que a questão do julgamento ficou mais evidente para todos os usuários de demonstrações financeiras. Com relação à preparação dos órgãos de governança, eu entendo o seguinte, esta matéria e algumas questões dessa matéria, que é IFRS, algumas questões que são bastante complexas, e que, dependendo do julgamento que se faz, o resultado é este ou aquele, talvez a grande maioria das empresas não tenha interlocutores para os administrados, para os executivos da empresa, para discutir à altura aquela opção que o executivo está fazendo. Então, essa discussão acaba ficando entre o auditor e o executivo. Muitas vezes, eles não chegam a um acordo, que é quando você tem situações que os executivos dizem, mas isso não é a melhor maneira de demonstrar essa operação que eu fiz, mas é a maneira como os padrões contábeis veem aquela operação e a maneira como aquela operação deve ser tratada. Tem muita discussão quando se fala em combinação de negócios, tem muita discussão quando se vai tratar de impairment. Impairment é outra coisa que, eu diria, muito discutido por muitos usuários de demonstrações financeiras, para olhar para aquilo e falar, será que o que eu estou vendo aqui está correto? O que cabe aos órgãos de governança? Ter capacidade técnica dentro desses órgãos de governança para discutir o que está, aquela opção contábil que se fez, à altura, e dar conforto aos membros do Conselho de Administração, por exemplo, de que alguém que tenha um conhecimento técnico discutiu aquilo e acha que está correto o que está sendo feito. E quanto à questão da independência, quer dizer, a capacitação, você comentou há pouco, mas quanto que essas estruturas estão prontas para garantir que essas decisões que você está comentando sejam tomadas, de fato, no melhor interesse da companhia? Olha, o que eu, às vezes, escuto é que essas decisões elas não são discutidas exaustivamente dentro dos órgãos de governança, elas são aceitas. Nós estamos aqui falando para uma plateia de investidores. Em estruturas, em empresas onde você tem o Conselho de Administração e tem um comitê de auditoria forte, o que, na verdade, ocorre é que o comitê de auditoria apresenta a sua posição e ela é aceita pelo Conselho. Não existe muita discussão sobre o posicionamento do comitê de auditoria, quando deveria haver, pelo menos, algum tipo de questionamento sobre mas o que vocês olharam, como é que vocês discutiram, vocês estão de acordo com a escolha efetuada? Então, eu acredito que, tanto nos conselhos quanto nos
comitês, é necessário haver, não estou dizendo que todo mundo tem que ter o conhecimento, mas é necessário haver pelo menos um membro que possa ser chamado de especialista nesta matéria. Porque aí a discussão com os executivos ela fica mais proveitosa e ela se dá num nível de verdade técnico. Tá certo. Mauro, você tem vamos abrir para as perguntas aqui. Até pela falta de um palestrante, vamos acelerar as perguntas aqui, eu vou tentar esquentar um pouquinho. Você tocou uma questão fundamental da independência de fato, né? E como que a gente garante que o que vai estar registrado não é aquilo que interessa à administração, mas o que reflete de fato a realidade. E o CPC 00, né, temos vários membros do CPC aqui, né, fala na representação fidedigna. Eu queria saber de vocês qual o papel de cada agente envolvido, do contador, ao CFO, ao comitê de auditoria, ao conselho, para garantir, e ao auditor, fundamentalmente, para garantir que as decisões tomadas vão seguir o princípio da representação fidedigna. Quer dizer, quem pode fazer esse controle, o que o investidor pode esperar de cada um desses agentes? Bom, eu diria o seguinte, teria que começar pelo contador e o CFO, estudando detalhadamente a matéria, entendendo o CPC que se aplica àquela situação específica, e tomando uma decisão que vai ser revista pelo auditor. Não é o auditor que vai definir qual é a melhor opção, é a empresa que tem que definir a melhor opção. Isso vai ser discutido com o auditor externo. Tanto todo mundo de acordo, o comitê de auditoria, então, é apresentado aquela opção contábil que foi feita, onde deve ser feita uma apresentação detalhada. Eu, pessoalmente, gosto de discutir essas coisas em comitê de auditoria, primeiro com a administração e depois com os auditores. Eu não gosto de colocar os dois na mesma sala. Eu acho que a discussão é mais rica quando a gente tem condições de primeiro falar com a administração abertamente, porque se tiver divergência ela vai aparecer, e depois com os auditores externos. E aí, então, o comitê de auditoria leva ao conselho com o seu posicionamento. Essa é a maneira, eu diria, mais, não diria correta, mas lógica de acontecer. Como é que acontece na prática? Os administradores sentam com os auditores externos e discutem com os auditores externos as opções. E depois de chegar num acordo, eles vão ao comitê de auditoria. Se o comitê de auditoria é técnico e tem gente lá dentro que consegue discutir, então a discussão é muito boa. E o comitê se satisfaz com as informações. Quando não tem pessoal técnico dentro dos comitês, aí é simplesmente uma apresentação e um de acordo. Edson. Bom, Mauro, Tereza, acho que você colocou assim, bem, só reforçando a posição do auditor, no caso, que eu tenho mais propriedade para falar. A administração e os contadores, não é, naturalmente tem que avaliar primeiro a questão quando há uma opção contábil, né? A gente tem que ver que nem todas as operações você tem uma opção para tratar. A gente pode dar como exemplo assim, propriedades para investimento. Hoje a gente tem uma opção dentro das práticas contábeis, você deixa o custo ou o valor justo, não é isso? Então, essa decisão super importante, modifica muito o resultado das empresas. Então, cada empresa tem que refletir, primeiro, qual é a opção, discute com o auditor, normalmente é envolvido, porque ele tem que avaliar se a opção da empresa faz sentido ou não, se aquela é uma prática sujeita a uma opção, e se aquela opção está sendo adotada de maneira consistente. Aí caberia ao comitê de auditoria, cabe ao comitê de auditoria também fazer essa avaliação, e acho que o que a Tereza colocou é importante. Quando não tem um especialista
tanto no comitê como no conselho de administração, ou alguém que seja mais afeito à coisa, a discussão fica um pouco prejudicada. E eu vejo isso, Tereza, parecido com a contingência, né, que você se baseia numa carta de advogado. Apesar de eu não sou advogado, mas eu, até como auditor, olho aquela opinião do advogado, e se ela não me parece bem, eu lanço mão de um terceiro. Nada impede que o mesmo comitê de auditoria ou conselho de administração busquem um terceiro para ajudar no seu pensamento, para criticar, enfrentar ou desafiar a administração, ou desafiar o que veio da contabilidade, do CFO, para aquilo, em benefício da companhia, né? Acho que temos uma outra pergunta ali. Bom dia a todos. Ricardo Almeida, sou professor do INSPER de Avaliação de Empresas e Contabilidade. Em relação a esse tema, eu gostaria de ouvir vocês a respeito de como está sendo feita a redução da simetria de informação entre o próprio conselho, os investidores e os executivos da empresa, e o uso de, eventualmente, o orçamento da empresa como balizador da discussão das premissas que estão sendo usadas para a elaboração das demonstrações contábeis. Por exemplo, questionamento como o endividamento ideal da empresa, a vida útil dos ativos, que hoje fazem parte da confecção da demonstração contábil já sem o cunho fiscal que nós tínhamos antes, mas sim privilegiando a essência sobre a forma. Gostaria de saber até que ponto o orçamento está sendo usado. Eu tive a oportunidade de participar das discussões numa câmara de discussão da CPC pela PIMEC, que o Reginaldo está aqui presente, e não foi colocado nas normas que o orçamento da empresa deveria estar refletido, alinhado com as premissas, né? Eu vejo isso como sendo importante para a redução da assimetria de informação e, principalmente, também para que o mercado de capitais faça a leitura das expectativas a qual a administração está conduzindo a empresa, para melhorar essa governança que poderia ser feita no monitoramento do executivo via acionistas, e principalmente os acionistas minoritários. Então, eu gostaria de saber dos palestrantes, primeiro, né, se está tendo uma melhoria na gestão da empresa pela imposição de responsabilidade aos que efetivamente conduzem esse processo. O Conselho de Administração é responsável hoje pelas premissas que embasam a demonstração contábil e se isso está, como diria, capilarizando para as partes mais baixas da organização, os executivos de média gerência e os da alta gerência também. E também uma outra vertente, que é o uso de premissas talvez fora da realidade, se eles não conduziriam a empresa a uma estratégia equivocada. Por exemplo, uma busca por metas improváveis numa aquisição para evitar o teste de impairment, que seria prejudicaria o lucro da empresa em determinado ano, prejudicaria o bônus dos executivos, etc. Olha, bom, em primeiro lugar, orçamento. O orçamento é parte do dia a dia de todas as empresas, não vamos dizer que não, certo? Nas empresas onde eu tenho experiência, os orçamentos são feitos com muito cuidado, são extremamente discutidos, porque o CEO vai querer sempre que você tenha um orçamento para o ano seguinte que seja melhor do que o do ano anterior, isso é evidente. Nas empresas onde eu trabalho, nunca vi a procura de metas que não fossem razoáveis para as empresas. Com relação a como é que a informação flui dentro da empresa, você disse que o Conselho de Administração é responsável pelas demonstrações financeiras. Sim, pela lei das SA, é o Conselho de Administração. Só que hoje os órgãos reguladores estão enxergando isso de uma forma um pouco mais ampla. Então, não é só o Conselho de Administração que é responsável. Se você tem um comitê de auditoria estatutário por onde passou a informação e o comitê não fez o que precisava fazer para entender aquela informação adequadamente, ele também é responsável por qualquer coisa que acontecer com a empresa, da mesma maneira que os administradores.
eu vejo muita discussão de orçamento dentro dos conselhos, mas não tanta discussão sobre as demonstrações contábeis propriamente ditas. Antes de iniciar, a gente estava conversando um pouco sobre nota explicativa. Muito pouca gente lê nota explicativa. Talvez esse público aqui, que é o público investidor, é que leia a nota explicativa e tire de lá as informações necessárias para tomar uma decisão de investimento. Mas, dentro das empresas, muito pouca gente lê as notas explicativas. Eu tive uma experiência num comitê de auditoria em que eu pedi para o CFO para levar algumas notas explicativas, que ele estava fazendo uma apresentação para a gente sobre um fechamento de trimestre. E falei, por favor, mostra o texto da nossa explicativa tal, tal e tal, que eram as notas que refletiam situações que tinham acontecido no trimestre. A dinâmica dentro do comitê mudou, porque aí houve participação de todos os membros e todos eles interessados em falar, não, mas isso não está divulgado corretamente, é preciso dar mais transparência, ou não precisa estar isso aí. Eu criei uma situação onde a discussão foi possível, mas, por interesse próprio, é muito difícil que haja uma leitura detalhada do que contém as demonstrações financeiras. Sobre isso. Eu só queria dar uma opinião, né? Eu, enquanto usuário, como eu trabalho com educação, eu fico ensinando para as pessoas a como projetar o resultado de uma empresa. Informações como, por exemplo, como foi calculado o OC da empresa, no caso de valor presente, que não são colocadas. Cada empresa faz uma diferente. O que eu gostaria de ver era a leitura da estratégia da empresa no IFRS, que era o que era esperado. Eu leio nota explicativa. Claro, por exemplo, a política de derivativos, o que é hedge accounting, o que não é. Eu, enquanto observador, não estou nem dizendo como investidor, mas como educador, eu acho que é importante essa discussão, né? E que eu não estou encontrando. Eu vim aqui dar o meu depoimento, né? Eu concordo com você, mas eu acho que nunca foi o objetivo do IFRS que a estratégia da empresa tivesse nas demonstrações contábeis. Correto. Na verdade, tem uma série de informações que são de consumo interno da empresa, né? Então, assim, o IFRS, os CPCs, o que eles procuram trazer é explicar quais são os principais parâmetros que geraram aqueles números, para poder o investidor ter uma ideia do fluxo futuro a partir das operações que já foram realizadas, né? A estratégia é um pouco o que vai acontecer, não é? E não. Ok. Eu acho que fica, então, para a plateia pensar do que adianta uma subjetividade se ela não tem reflexo em uma expectativa de resultados futuros. Eu acho que informações que são importantes para a estratégia da empresa, tendo em vista a reação de concorrência, talvez realmente não possam ser colocadas, mas quando nós falamos de subjetividade, nós estamos falando de algumas premissas em relação ao futuro, como o próprio teste de impairment faz, né? São dúvidas enquanto usuário. Falando um pouquinho do que prevê, que está previsto no arcabouço das normas, é você demonstrar quais são as principais premissas que foram usadas, no caso de um teste de impairment, por exemplo, para levar aquele número e até uma análise de sensibilidade das principais premissas do que aquela, se você usou uma taxa de desconto de 5 e se você usasse de 6, o que é que vai dar, o que daria no seu cálculo, qual é a sensibilidade do número àquela premissa-chave, não é? Então, isso é um dado que deve constar nas demonstrações, que acho que deveria dar um indicativo do que você está falando. Reginaldo Alexandre, sou presidente da PMEC e membro do CPC, com o nosso brilhante coordenador técnico, Edson Arizo, né? A questão que o Ricardo coloca tem muito a ver com também... A luz ajuda para o brilhante. Viu? Tem muito a ver com às vezes, não pegando o contexto todo da afirmação dele, mas muitas vezes tem informações que faltam na nossa explicativa. Você tem grandes volumes com pouco conteúdo. Tem sido muito frequente a situação. Agora, voltando à questão da consolidação proporcional e fazendo a nossa defesa da posição em relação à existência
ou a volta ou da consolidação proporcional como algo positivo, eu cito não só a discussão que globalmente se tem em relação ao tema. Esse tema é um tema controverso, né? Ele é muito controverso, não só aqui como lá fora, e tem aquela eterna questão de quem tem dívidas espalhadas, incontroladas, etc. Porque isso nem sempre fica muito claro dentro do contexto da não possibilidade de consolidação proporcional quando o controle é compartilhado, né? E eu acho que isso é mais grave no nosso contexto, né? Só para citar um exemplo para todos aqueles que acompanham as demonstrações, nós temos uma circunstância aqui que, em adição à circunstância geral, né, que é muito específica. Nós temos, por exemplo, empresas estatais que escolhem se desenvolver através de controladas, nas quais eles não têm o controle não compartilhado, né? Eles compartilham o controle. E por que eles fazem isso? Justamente para que possam ter um esteio ali de crescimento sem as amarras de uma empresa estatal, né? Então, nós temos aí a situação hoje é que você tem que analisar, o analista que tem que fazer uma análise de demonstração financeira é obrigado, por exemplo, a analisar uma CEMIG sem ter acesso aos números da Light e da Taesa, né? Banco do Brasil sem conhecer os números em detalhe do Banco Votorantim, né? Então, é uma circunstância que agrava já aquele quadro geral que, conforme vai dizer, a questão realmente é complicada e é muito controversa no sentido mais geral. Então, o nosso ponto de vista que, para aquelas empresas que eventualmente estejam na circunstância, né, e elas queiram eventualmente apresentar informação, nada impede que elas apresentem. Quer dizer, elas podem apresentar a informação, digamos, requerida, oficial, mas elas podem também, se assim quiserem, não há nenhum impedimento, publicarem a informação exatamente como era publicada antes, como adicionalmente. Então, a minha sugestão, e eu queria ver a opinião tanto do Arisa como da Teresa Grossi, sobre isso, né? Porque cada membro de conselho fiscal, de comitê de auditoria, de conselho de administração, cada administrador pode tomar essa iniciativa, né? Então, a minha sugestão é que aqueles que estejam nessas posições o façam, por a bem da transparência e da boa divulgação de informação. Posso falar? Bom, Reginaldo, de fato, eu acho que assim, o que você colocou é o caminho correto, ou seja, mas antes disso só queria comentar, acho que iniciativas como a AMEC fez, de formar uma correspondência, enviar tanto para o regulador brasileiro quanto para o IASP, copiou inclusive o CPC também nessa correspondência, é muito relevante para demonstrar que ele tem um entendimento, a AMEC ou uma parte da sociedade, dos analistas, dos usuários, tem entendimento diferente do que está na norma. Apesar dela ter sido debatida do ponto de vista global, ela, pela particularidade até do mercado brasileiro, como você colocou, pode ser um fator importante e as coisas sempre vão poder mudar, não é? Então, acho que tem duas vertentes importantes. Uma é tentar convencer outras entidades mundo afora de que isso é de relevância suficiente para uma alteração de norma. O IASB tem um procedimento de, a cada 2 anos, revisar todos os normativos que foram emitidos, então, isso tem que começar cedo, né, esse tipo de discussão, acho que é super relevante. E a outra se essa informação é relevante, vamos, no bom sentido, incentivar os players do mercado, as empresas, a divulgar isso voluntariamente. Como você bem disse, isso não está proibido. Ao contrário, toda informação que é relevante é incentivado que seja divulgado na demonstração financeira ou até fora dela, independente do que seja. Então, acho que isso é bastante relevante. Acho que é interessante de comentar, né, Teresa, até se você puder falar um pouco sobre isso, porque uma das críticas que a gente tem ouvido muito também é o excesso de informação, né? Então, se além das informações, das notas explicativas do IFRS, muitas vezes, pelo que muita gente tem dito, muito prolixas,
imensas, né, e com muita informação desnecessária, você ainda for adicionar, então talvez tenha que ter uma racionalização aí para o que interessa. Não sei, Tereza, se você... Eu acho que eu gostaria de abordar isso olhando o aspecto da governança. Quando a gente fala em governança, princípios de governança, a gente está falando de transparência. Então, a empresa que divulga, que tem boa governança e que não tem transparência nas demonstrações financeiras, ela deve, de alguma maneira, sofrer as consequências via valor de ação ou o que quer que seja, de não estar implementando governança da maneira como deveria ser. A outra questão que se fala também é que a divulgação da informação ela precisa ser equânime. Todo mundo, todo usuário, todo mundo que precisa daquela informação tem a informação. Então, acho que tem um papel também do IBGC, tem um papel de vocês, que representam os investidores, de cobrar das empresas que dizem ter governança, que essa governança não seja só uma governança de papel, que ela seja uma governança de verdade. Então, esse é um aspecto da coisa que precisa ser dito também. Nada impede que as empresas divulguem, em notas explicativas ou num outro demonstrativo à parte, as informações sobre as coligadas que não estão consolidadas. O ponto que você colocou sobre o excesso de informação nas notas explicativas, isso é verdadeiro. Tudo começou, acho que com a primeira leva de notas explicativas feitas dentro do regime de FRS, e colocou-se tudo que foi informação lá dentro, muito em função do seguinte, os auditores, para ajudar seus clientes, os auditores externos, eles fizeram como um modelo de balanço, que seria o modelo de balanço FRS. Muito bem, ao invés do pessoal olhar para aquilo e falar, olha, essa nota tem sentido na minha empresa, porque eu tenho isso, eles simplesmente copiaram aquela coisa toda e colocaram nas notas explicativas. Então, agora, as empresas estão passando por um processo de fazer uma limpeza nisso, deixar dentro das notas só o que é de verdade importante para a empresa, próprio para a empresa. Agora, a questão da linguagem clara é outro problema, porque tem certas coisas, principalmente as notas de derivativos, mesmo as notas de impairment, que tratam dos parâmetros que foram utilizados para fazer impairment, em alguns lugares você lê e fala, meu Deus, o que significa isso? Eu não tiro nada, não tiro informação nenhuma daí. Então, eu concordo com você que tem ainda um processo pela frente de aperfeiçoamento. Queria só fazer um comentário sobre a questão de notas explicativas. Seria interessante você contar um pouquinho, né? Como é que está o trabalho que você está fazendo lá. Esse que eu queria colocar. A gente está fazendo um trabalho em conjunto com o CODIN, não é? E um grupo de voluntários, né? Que estão... A gente está tentando formar um documento que possa dar uma orientação adicional sobre essa questão das notas explicativas, para tentar colocar mais destaque naquilo que é relevante, importante, e deixar aquilo que não é aplicável para a companhia, não é relevante mesmo, né? E aquilo que são informações menores, não é? Para focar aquilo que é de fato importante. Porque quando a gente analisa as demonstrações, às vezes você vê que tem informações lá que não são relevantes, e outras vezes você vê que informações relevantes não estão lá, não é? Então, tem esse gap de informações nas demonstrações. Então, a gente trabalhou bastante, o Haroldo, que está aqui, está coordenando isso lá no CODIN também, de forma relevante, trabalho grande, e agora a gente está tentando finalizar um documento que, se a gente conseguir ter um consenso nele, a gente acha que pode melhorar um pouco a qualidade das informações, mas esse é um item que está na pauta, no topo da pauta lá, né? Que bom, acho que está. Você tem... Bom dia, Will Landers, da BlackRock. Tinha só um tema que acho que o Ricardo até levantou, mas a gente não teve tempo de discutir, sobre o hedge accounting, que apareceu, especialmente durante o período que o real estava mais desvalorizado ou mais volátil. Eu, particularmente, gostaria de entender como que é a decisão, tanto do board quanto dos auditores, de se pode, não pode, como que funciona, que, de repente, pelo menos do meu ponto de vista,
esse tema apareceu em várias companhias e não era uma coisa que era falada antes, em períodos de mais estabilidade, mas se vai só usar quando é um período menos instável, não me parece que seja as melhores práticas, mas gostaria de ouvir vocês, roubando um pouquinho do tempo do café do pessoal. Bom, posso falar, Tereza? Desculpa. Bom, o Hedge Accounting, nas normas contábeis, é uma opção, não é? Ou seja, você pode usar essa premissa de fazer um Hedge Accounting ou não. E as regras para fazer um Hedge Accounting são muito restritivas, no final do contas. Apesar de ser uma opção, ela é uma opção que tem que ser usado, como diria o ministro, com parcimônia, né? E muito centrado no objetivo que ela foi feita, tem que ter marcada a operação no início, tem que ter censo, tem que ter a questão de ele ser efetivo ou não, mas, no final das contas, você falou, apareceram aí algumas operações, no final, isso, como é uma opção, a empresa pode lançar mão daquilo em determinado período. Nos períodos de alta volatilidade, provavelmente os hedges são mais usados, não é? Então, pode ser uma das origens disso é de fazer o hedge. O que normalmente a gente vê, aí estou falando como auditor, é que as empresas, principalmente os bancos, já fazem... A política de hedge vem desde que inventaram-se os derivativos, né? E eu nem sei quando é que foi isso. Mas, então, isso existe e muitas vezes a discussão é eu faço um hedge aqui, mas normalmente é um hedge econômico que você não consegue seguir os estritos termos do hedge contábil. A norma de hedge no IFRS é uma das mais odiadas, eu imagino, no mundo todo, porque tem aqueles que querem fazer, mas não conseguem, fala, puxa, mas isso funciona tão bem. Bom, se funciona tão bem, então você não precisa nem contabilizar aquilo. Tanto é que hoje em dia o IASB tem uma norma de hedge accounting que está sendo revista para ver se consegue chegar mais próximo do que o usuário utiliza mesmo, não é? Então, voltando, ela é uma norma bastante restritiva, você só pode usar em determinadas situações, e entendo que nas situações onde tem volatilidade entre o item objeto hedge e o derivativo que está sendo usado, são as épocas que isso vai aparecer mesmo. O hedge é feito para neutralizar alguma volatilidade de mercado. Então, parece natural acontecer isso. E assim, o julgamento de que vou fazer ou não vou fazer é bom. Primeiro tem que caber na norma. Coube na regra, ok. Aí é uma decisão dos órgãos da administração em fazer. O auditor olha se está bem documentado, se de fato é um hedge. Tem muita discussão, isso é hedge de fluxo de caixa, é hedge de valor justo, sei lá, hedge de investimento, mas verificar se está aderente à regra. Tereza tem experiência do outro lado. Tereza, você concorda com a regra? Só uma curiosidade também, além do comentário, mas porque contabilmente é o que o Edson falou, né? Se está dentro ou não, mas você concorda com a decisão, com o mérito da decisão? Eu diria o seguinte, eu tive experiência com hedge em banco, há muitos anos atrás, muito antes do IFRS. E eu diria o seguinte, a regra que se usava lá, ela já era muito complexa e o nível de detalhe e de documentação que era necessário para se conseguir usar o hedge accounting era algo impressionante. No momento em que aquilo foi feito, foi detalhadamente discutido com o comitê de auditoria, o porquê de fazer, quais as consequências. E depois, neste banco, evoluiu-se para ter uma política de como fazer isso, de maneira que cai vamos dizer assim, aquele oportunismo. Eu faço o hedge toda vez que acontecer isso assim, assim. Então, aí eu vou ter uma questão mais uniforme. E eu acredito que, na maior parte das empresas, não exista essa política. E concordo com o Edson também que, em momentos mais voláteis, são os momentos em que o hedge accounting é mais usado pelas empresas. E acho, do meu ponto de vista, acho válido.
O que é necessário é que a operação seja feita exatamente de acordo com o que as regras estão mandando. Sem dúvida. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Terminou? Ah, então tá ok. Bom, gente, obrigada. Obrigada novamente ao convite. Bom dia a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigada a todos os participantes do nosso primeiro debate. Nós vamos sair agora para um coffee break de 30 minutos e voltamos na sequência para mais discussões. Aproveitem, até já.